E a Câmara Federal ouviu o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, nesta terça-feira. Lupe foi convocado para dar explicações sobre o escândalo dos descontos indevidos no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O convite a Carlos Lupe veio após ele assumir que sabia dos indícios de fraude contra aposentados e pensionistas. Os membros da comissão querem saber se o ministro foi omisso ou conivente com o esquema. Carlos Lupe apresentou o relatório da auditoria interna feita a pedido dele após os rumores de fraude e disse que a averiguação dos descontos indevidos não são de responsabilidade do governo num primeiro momento. Eu acho que o governo não deveria se meter nessa relação. É a relação entre o trabalhador e uma associação. O trabalhador quer, se entenda com a associação quer mantê-lo, faz uma cobrança, faz a sua taxa, pede para fazer um PIX, resolve entre eles. Essa auditoria levou de março a setembro para ser feita. Eu tive que demitir um diretor porque não concluía esse processo. Não vejo solução do INSS ser intermediário de uma relação entre partes. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, levou uma das vítimas lesadas ao plenário. Segundo ele, a aposentada perdeu cerca de R$ 80 por mês por 2 anos e não conseguiu suspender os descontos. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Aos deputados, Carlos Lupe disse que o governo federal estuda o ressarcimento das vítimas. Também disse que se sentiu traído ao saber que as pessoas da confiança dele podem estar envolvidas no esquema. A fala foi em relação a Alessandro Stefanuto, indicado por Lupe e demitido da presidência do INSS após a operação da Polícia Federal. Carlos Lupe é filiado ao PDT, partido aliado ao governo federal. Internamente, a legenda acredita que o ministro vai ser demitido do cargo. Se isso acontecer, o PDT vai sair da base e se tornar um partido neutro aqui no Congresso Nacional. O governo avalia se vale a pena demitir Carlos Lupe. Essa avaliação está sendo uma forma de segurar Carlos Lupe à frente do Ministério. Hoje houve pedido, inclusive, de impeachment do ministro diante disso, né? Como nós trouxemos na reportagem ontem, Carlos Lupe admitiu que sabia desse esquema, dessa fraude e que foi alertado em 2023. Em 2023, chegou a pedir que fosse investigado, mas passaram-se 2 anos até a Polícia Federal deflagrar essa operação e 2 anos em que aposentados e pensionistas tinham desconto indevido. Alguns que perceberam, tentaram resolver e não conseguiram, e outros que sequer perceberam que estavam sendo vítimas e que até agora não se sabe como essas pessoas vão ser ressarcidas. Mas o rombo é de pelo menos 6 bilhões de reais que foram descontados indevidamente de pensões, de benefícios, e a gente bem sabe que não tem um valor exorbitante, então R$ 77, como no caso da reportagem, faz diferença, faz bastante diferença no fim do mês. O líder do partido na Câmara disse que Carlos Lupe, sendo demitido, caso ele caia, o partido abandona a base do governo. E, por enquanto, essa ameaça está sendo suficiente para segurar, para evitar mais escândalos, mais instabilidade dentro do governo Lula, porque senão seria o primeiro-ministro a cair. E aí está sendo considerado, mantém Carlos Lupe para segurar o PDT, lembrando que Carlos Lupe é o presidente do partido, ou tira e perde o apoio de um partido diante de votações importantes. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.